A eleição, não sei por que a eleição teria esse caráter, né? Dentro da situação política, você não pode discutir. Não. Nós podemos, devemos e temos a obrigação de discutir tudo sobre a situação política, inclusive a eleição. Nós não vamos colocar aqui só a discussão do vice, nós vamos colocar a discussão do programa também. Nós já colocamos a discussão dos métodos. Nós temos uma divergência com a direção do PT. Uma política exclusivamente eleitoral é o caminho do desastre. A política de conciliação é o caminho do desastre. É preciso mobilizar a população, é preciso organizar o povo para defender as suas reivindicações. E a questão da eleição é apenas uma parte desse problema. Porque o mundo não muda por causa de eleições. Tudo que mudou no mundo até hoje foi por causa das revoluções. É assim que o mundo muda. Por exemplo, na escola a gente não estuda a eleição francesa. A gente estuda a Revolução Francesa. É ou não é? Qual foi o acontecimento político, um dos acontecimentos políticos mais importantes do Brasil? A Revolução de 30. Não foi a eleição de 1929. Né? Na eleição de 1929, o setor, digamos assim, democrático da burguesia perdeu a eleição, que foi fraudada, né? Como acontece muito no Brasil. O presidente era para ser o Júlio Prestes. Aí teve a Revolução de 30 e derrubou o governo. E acabou com a República Velha, que era uma coisa vergonhosa. Então, quer dizer, vamos ter claro. A força criadora na política é o povo. Né? O Marx dizia que a revolução é a locomotiva da história. Quer dizer, a história seria como um trem. No trem, alguma coisa puxa o trem para frente, leva o trem adiante. Faz com que você saia da estaca zero e chegue numa outra estação. O que é? É a locomotiva que puxa todos os vagões. A revolução é a locomotiva da história. Debatendo aí com os direitistas, um direitista chegou e falou que na Revolução Russa, que Lenin, Trotsky, etc., incluiu Marx também, que não tem nada a ver com o peixe. Na Revolução Russa mataram crianças. Aí eu respondi o seguinte: a revolução, de fato, não é uma coisa bonita de se ver. Ela acaba por ser uma guerra e ela é sangrenta e ela é violenta. Mas é a única maneira pela qual a humanidade evolui. Então, quer dizer, para nós, né, e eu acho que isso aqui nós devemos deixar muito claro, a eleição é um capítulo menor da história. É um capítulo secundário da história. É um capítulo. Você tem que ler esse capítulo. Você tem que falar alguma coisa. Você tem que dizer como é que você acha que deve ser a eleição. Mas é um capítulo secundário. Isso nós temos que entender. O capítulo fundamental é a ação do povo, em última instância, a revolução da classe trabalhadora, do povo trabalhador. Esse é o capítulo fundamental. Né? Você está lendo aquele livro, sempre tem aquele capítulo que tem uma conversa entre a sogra e o cara e tal, né? Eles discutem banalidades. Essa é a eleição. Aquele capítulo final, onde as coisas acontecem, essa é a revolução. Então, para nós, a eleição é importante, mas é importante nesse sentido. Nós não somos favoráveis a sacrificar tudo em função de uma vitória eleitoral. Né? Sendo que, inclusive, tudo que o pessoal está disposto a sacrificar não faz avançar essa vitória eleitoral. Também tem esse detalhe. Né? Porque a situação é uma situação instável, explosiva. Né? Na semana passada eu falei
Nós fizemos um programa da Análise Internacional nesta sexta-feira, onde nós discutimos a crise de Taiwan e a crise da Ucrânia. Num certo sentido, né, nós podemos dizer que o mundo estaria aí perto de uma guerra mundial, se o pessoal não conseguir administrar isso daí. Não é uma situação pacífica, não é uma situação normal, né, onde você vai simplesmente disputar uma eleição qualquer e tal, né? Não é uma situação que tem aquela estabilidade, é uma situação convulsiva, o organismo está tendo convulsões. Então nós temos que olhar também o problema eleitoral desse ponto de vista, né? É muito importante.